Olá a todas e a todos que acompanham o canal INAC. E se você está aqui conosco, é porque você também está lutando contra esse estado de coisas, não quer que isso continue dessa forma, quer corrigir essas distorções que existem na nossa estrutura. E aí, como sempre, nós temos um time da melhor qualidade hoje para discutir temas que vão reforçar bem as suas convicções. Vamos lá. Começamos com a doutora Vanessa Reis, que é sócia do Medina Osório Advogados, mestre em Direito da Administração Pública pela Universidade de Gama Filho, doutoranda em Direito Econômico e Financeiro Global pela Universidade de Lisboa, vice-presidente da Comissão de Direito Administrativo Sancionador da OAB do Rio de Janeiro, procuradora do Estado do Rio de Janeiro, professora de Direito Financeiro da Escola Superior da Advocacia Pública, professora convidada da Emerge, coordenadora e professora do curso de extensão em Direito Administrativo Sancionador da PUC do Rio de Janeiro, palestrante e articulista da revista Veja, no espaço do Instituto Não Aceito Corrupção. Por favor, doutora, cumprimentando a todos. Seu microfone. Boa noite, agora foi. Boa noite, já vamos passar daqui a pouco das 18 horas. E também sócia aqui do canal do ENAC, né? Que além de estar sempre participando e conhecendo novos colegas em cada conversa, nós também escrevemos juntos, né? Na coluna. Então, né, não vai ser uma honra, mas assim, é sempre muito bom ter esse bate-papo com pessoas super qualificadas e com o público também. Depois a gente faz trocas, essa que é a grande verdade. Obrigada a todos. Que coisa boa! E temos aqui um até parceiro de outras jornadas, doutor Ismar Viana, membro permanente do Conselho Consultivo da NTC, que é a Associação Nacional dos Auditores de Controle Externo dos Tribunais de Contas do Brasil, doutorando em Direito Administrativo da PUC de São Paulo. E fomos juntos numa luta antiga aí do Buda TC. Por favor, doutor Ismar. Então, Carlos, é sempre assim um prazer dividir esse espaço. Eu acho que hoje é até diferenciado. Estou me sentindo aqui orgulhoso por dividir espaço com um público predominantemente feminino. Isso é muito bom. Isso assim revela um nível de qualificação e de preocupação deste espaço em oportunizar a pluralidade de acessos aí, né, a todos. Então, é sempre bom discutir temáticas relevantes que impactam no bom funcionamento da máquina pública brasileira. Então, quero saudar os nossos painelistas aí, nossos debatedores, e dizer que será um prazer, mais uma vez, participar deste espaço com vocês. De fato, é um espaço hoje temos uma grande presença, como sempre, aliás, temos boas presenças do público feminino, das representantes dessas lutas. E aqui a doutora Rebeca Robert, advogada, sócia da Arantes Robert, Sociedade de Advogados em São Paulo, Tel Aviv e Lisboa, e da GPC Consulting. Atua em reestruturação empresarial e é membro ativa de comissões e institutos jurídicos. Por favor, doutora, cumprimente a todos. Boa noite a todas e todos. Boa noite aos panelistas que aqui comigo estão presentes, ao nosso moderador Antônio Carlos. Cumprimento ao doutor Ismar, à doutora Vanessa, à doutora Laura, e também estendo os meus cumprimentos ao doutor Roberto Liviano, sempre nosso presidente e sempre amigo e presente, debatendo questões tão relevantes como a gente hoje pretende aqui. E agradeço de antemão o convite que foi feito a mim e espero corresponder à altura. Com uma absoluta certeza. E a menção ao doutor Liviano, realmente ele é um farol para todos nós. E aqui temos também a doutora Laura Moreira, que atua na área de controle interno da Prefeitura de Osasco, com experiência em projetos de integridade, transparência e comunicação institucional. É formada em gestão pública e atualmente cursa marketing, desenvolvendo iniciativas voltadas à ética, participação cidadã e fortalecimento das boas práticas na administração pública tão necessária. Por favor, cumprimento a todos. Olá, cumprimentando a todos. Estou muito feliz pelo convite.
convite, pela participação. Tenho certeza que vai ser uma troca aqui muito boa, de muita reflexão, né? Para a gente sair aqui com muitas reflexões, enfim, estou muito, muito feliz e tenho certeza que vai ser incrível. Já está sendo incrível. Boa noite a todos, cumprimento a todos os participantes aqui também, todos os painelistas. E é isso, ó. Excelente, doutora Aula. E aqui, Antônio Carlos Fernandes Júnior, presidente da CONACAT, a Confederação Nacional das Carreiras e Atividades Típicas de Estado, membro do Conselho Consultivo da USCS, a Universidade de São Caetano do Sul, e um dos fundadores do Movimento Basta e um dos participantes, tempos atrás, aí, inclusive com o doutor Ismar, no Muda TC, que é para um outro momento essa conversa. Mas, amigos, nós estamos aí às voltas com o 6º Prêmio de Integridade do INAC, o Instituto Não Aceita Corrupção, e receberá as inscrições agora até 2 de julho. A iniciativa reconhece projetos, ações e profissionais que se destacam na promoção da ética, transparência e responsabilidade. Nesta edição, o prêmio contempla categorias como academia, tecnologia e inovação, boas práticas em governança, jornalismo investigativo, comunicadores locais, experiência profissional, integridade no esporte ou na cultura e deu certo. Para mais informações, regulamentos, inscrições, acesse o nosso site www.prêmioinacdeintegridade.com.br e espalhe essa notícia e essa novidade a quem possa interessar. Gente, temas, como sempre, infelizmente não nos faltam. E a primeira questão é que o problema da corrupção no Brasil não pode ser explicado apenas por fatores culturais ou pelo suposto comportamento da sociedade, segundo o artigo Da Cela ao Camarote na Copa de 2030, do blog do Fausto Macedo no Estadão. O que diferencia países que conseguiram reduzir esse fenômeno é a existência de instituições capazes de investigar, julgar e punir de forma previsível e efetiva. No Brasil, grandes escândalos se sucedem, gente, do mensalão ao petrolão, passando pelas recentes investigações envolvendo fraudes do INSS e o Banco Master, sem que as consequências sejam suficientes para transformar a corrupção em um mau negócio. Quando punições são lentas, reversíveis ou limitadas, a repetição dos esquemas passa a ser uma escolha racional. A metáfora da Copa do Mundo ilustra justamente esse ciclo. Enquanto o país acompanha um novo torneio, personagens envolvidos no escândalo do momento podem atravessar um período de desconforto, mas a experiência histórica sugere que muitos voltarão a ocupar posições de prestígio antes mesmo da próxima Copa, enquanto novos casos tomarão o lugar dos antigos. E, neste contexto, inclusive, a pesquisa Poder Data AIA, divulgada nessa quinta-feira, agora, dia 25/6, mostra que 83% dos brasileiros consideram mais importante ver o candidato em que votaram ser eleito presidente da República do que a seleção brasileira vencer em Copa do Mundo. Doutor Ismar, por que o Brasil continua produzindo grandes escândalos de corrupção, mesmo após décadas de operações, investigações e promessas de combate à impunidade? O problema está na cultura política ou na incapacidade das instituições de garantir punições efetivas e duradouras? Enfim, onde está o problema, doutor? Bom dia a todos e a todas. Dizer que esse é um tema instigante, mas por se tratar de um problema, eu diria que complexo, a gente não pode ofertar soluções, eu diria que simplistas. Acho que se envolve múltiplas variáveis, assim, no caso aqui não, toca, eu diria que tão somente com o nosso nível de assim, maturidade institucional. Costumo dizer sempre que nós temos legislações boas, precisamos ali, né, migrar desse plano aí da normatividade para o plano da efetividade institucional. Então, mas assim, o baixo nível, eu diria que de maturidade funcional nossa e social, ele pavimenta caminho para práticas de ato de assim, corrupção. Então, eu diria que por mais perfeita que seja a redação de um texto normativo, ela não vai resistir
ausência de nível de maturidade funcional. Então, assim, ou seja, a reforma ou reformas na lei de improbidade, o novo marco de licitações pelo contrato, ou seja, começa no texto, mas vai se concretizar exatamente a partir da integridade daqueles que dão vida às instituições, que personificam as instituições. Por isso que muitos autores defendem corrupção de assim, primeira ordem, corrupção de segunda ordem. Eu diria, já que a gente está em período junino, e aqui no Nordeste isso é muito forte, você chegar para um cidadão e perguntar a ele por que aquele artista deixou de tocar determinada municipalidade, e ele, assim, atribuir que aquilo foi uma restrição de membros do Ministério Público, de membros do Poder Judiciário, e o próprio cidadão dizer, mas eles podem receber vultosos salários a título de penduricalhos. Então, veja que hoje o próprio cidadão já consegue, assim, compreender que no espaço que no nosso assim, ordenamento jurídico brasileiro, a gente não pode confundir prerrogativa com privilégio, certo? O privilégio ele é incompatível com o Estado Nacional e Democrático de Direito. Então, por que dizer que o valor pago a um artista é possível considerar aquilo como uma despesa ilegítima, mas não considerar fixação ou pagamentos essencialmente remuneratórios, mas ali dito como indenizatórios, e dizer que isso também não é corrupção? O que seria? Qual o sentido de alcance realmente de corrupção no Brasil como o nosso? Então, a gente tem múltiplas causas, mas eu apontaria, Antônio Carlos, eu acho que o compadrio interinstitucional é uma causa muito forte. Eu acho que a reconfiguração cooptada do Estado, ela passa, eu diria, mais do que por essas questões históricas, de colonização, enfim. Eu acho que essa omissão, essa deliberada omissão interinstitucional, uma instituição protegendo a outra, ela se termina por fertilizar espaços ali para corrupção. Claro que eu vou ter diversas outras causas, certo? Investigações assodadas, desestruturação, capacidades institucionais que têm gerado a prescrição em si. Tem múltiplas causas, óbvio, mas eu acho que as colegas aí, sobretudo acho que Vanessa, que pesquisa muito nessa área, devem identificar fortemente, eu diria que essas estruturações institucionais, elas abrindo margem, certo, para a prática de atos de corrupção. Recentemente, agora, o próprio Tribunal Federal julgou algumas ADIs e conferiu sentido de alcance ao texto normativo, no sentido de alguns considerar inconstitucionais, outros parcialmente inconstitucionais, mas eu não considero aqui, assim, muito embora eu seja um crítico de mudanças legislativas que são missas encomendadas, que têm destinatários próprios, mas precisamos compreender também que as instituições, ou seja, os integrantes das instituições, eles devem fazer uma interpretação de textos normativos no sentido de garantir a tutela ampla da probidade administrativa. Então, não faz sentido também ofender reputações políticas sem investigações ali bem feitas, até porque celeridade não é pressa, certo? O que o Brasil tem enfrentado são, eu diria que algumas investigações assodadas que mais adiante têm gerado nulidades de instruções processuais, de decisões, e que agrava, eu diria, que a credibilidade social na atuação das instituições. Penso que já deveríamos ter superado aquela fase de que justiça é carro da PF na porta. Não é isso. Eu acho que justiça é basicamente uma investigação íntegra, adequada e, portanto, confiável, ou seja, estável em si, para gerar uma efetiva condenação. Então, não faz sentido simplesmente a deflagração de uma investigação, não faz sentido atuações conjuntas, coordenadas, interinstitucionais, sem adoção de mecanismos de ferramentas básicas para garantir a rigidez dessa processualização. Então, há múltiplas causas, mas eu, assim, volto a dizer, o nível de maturidade social, a integridade de auditores de controle externo, de conselheiros, de procuradores de Estado, de membros do Ministério Público, de integrantes da magistratura, é quem vai ditar se de fato estamos mais próximo, diria aqui, de um caminho do efetivo combate à corrupção, ou estamos simplesmente tentando maquiar e passar para a sociedade que as instituições estão funcionando. Elas precisam funcionar, não apenas funcionar, mas funcionar bem dentro de parâmetros de regularidade, porque não existe realmente combate à corrupção sem uma tecnicidade adequada.
Então, essas são as minhas ligeiras assim reflexões nessa fase inicial. E digo assim a vocês, reitero, que tem muito me incomodado discursos farisaicos, sobretudo de integrantes de instituições que deveriam realmente combater a malversação de recursos públicos. Doutor Svari, o fortalecimento das instituições passa pelo concurso público, passa pela ocupação técnica de todas as posições dentro das instituições. Mas isso, de fato, e o senhor provocou a doutora Vanessa, e eu vou então levar para ela agora o segundo tema nosso, né, que é a questão da epidemia das emendas. Segundo o editorial do Estadão, a epidemia das emendas, que traz o levantamento da Confederação Nacional de Municípios, as emendas impositivas deixaram de ser um fenômeno restrito ao Congresso Nacional e, que tristeza, passaram a se espalhar pelas câmaras municipais, revelando que o debate vai além da descentralização de recursos e está ligado à disputa por poder político. Quando vereadores passam a reivindicar parcelas obrigatórias do orçamento dentro do próprio município, enfraquece a lógica do planejamento público e fortalece a distribuição fragmentada de recursos com foco em ganhos políticos locais. É mais ou menos como o que antes os vereadores, doutora Vanessa, passaram de pedintes do Congresso Nacional, vereadores prefeitos, e em vez de corrigir o problema, estão levando o problema também para todo o Brasil, infelizmente, e esse modelo pode comprometer a execução de políticas estruturantes, aumentar a rigidez orçamentária e temos aí a questão de transformar o orçamento em um instrumento de negociação política, em vez de um mecanismo voltado à definição de prioridades coletivas. Ou seja, o país está reproduzindo em escala municipal distorções já observadas nos níveis federal e estadual. Por favor, doutora Vanessa, eu teria 150 perguntas a lhe fazer, mas vou resumir numa. A expansão das emendas impositivas para os municípios fortalece a representação política local ou enfraquece o planejamento e a gestão técnica dos recursos públicos, sem encontrar outras questões? Bom, doutor Carlos, é um assunto que não só eu gosto de estudar, gosto de escrever, mas eu trabalho com esse assunto. Inclusive, ontem, né, como procuradora do Estado, eu fiz um parecer sobre a questão de uma emenda positiva estadual. Aqui no Estado, nós já temos as impositivas tanto de transferência, como também as impositivas com destinação específica, que são as que a gente vê que são as emendas PIX, que são as mais discutidas. Que as transferências, né, especiais em relação às emendas que não são destinação específica, quando elas vêm no governo federal, ou mesmo também na legislação estadual, nós fazemos algo do chamamento público, é como se fosse uma forma de um processo licitatório, onde nós podemos dar ampla concorrência para outros programas naquela área onde a emenda está sendo encaminhada, nós possamos, assim, fazer uma qualificação em relação aos parceiros, o que não acontece com a emenda impositiva de destinação específica, né, que são as emendas PIX, onde já vai diretamente para uma entidade escolhida, seja agora, né, que é o tema pelo vereador, pelo deputado ou pelo Congresso Nacional, nas emendas também positivas ditas como emendas PIX. Mas veja bem, Antônio Carlos, a questão do surgimento dessas emendas, elas surgiram num vácuo orçamentário que já fazia parte anteriormente, como você mesmo disse, em relação às transferências que antes eram tidas como as transferências voluntárias, onde os municípios, os estados iam sempre pedir para o governo federal para que recebessem, e muitas das vezes eram com isso que muitos municípios conseguem trabalhar, né, com as transferências voluntárias. E eis que surgiu esse novo mecanismo, né? Eu não sei se a gente tem aí, falando agora com meu nobre amigo Ismar, a maturidade funcional, se nós estamos com essa maturidade funcional, né, para que também fosse repetido para os municípios, apesar que
Veja bem, isso seria natural por conta até da simetria, né? Nós sabemos que tanto na Constituição Federal, Estadual e Municipal, é assim, todas essas novas invenções que também não podemos dizer que são totalmente assim, invenções ou novidades que foram tidas como algo maléficos, porque elas vieram também ocupar um vácuo que nós temos em execução de políticas públicas. Como eu disse, antigamente a gente tinha as transferências voluntárias, que eram os pedidos, e agora eles arranjaram um outro instrumento em relação às emendas PIX. Então, dentro desse vácuo que nós tínhamos em relação ao orçamentário, surge esse novo instrumento para atuação nas políticas públicas. E daí, o que cabe a nós aqui, como a gente faz na prática, né? Criar mecanismos de controle na execução. Então, toda emenda, por exemplo, estadual, que é feita em emenda PIX, e quando passa pelas secretarias, atualmente eu sou procuradora-chefe da assessoria jurídica do esporte, nós fazemos o quê? Mecanismos de monitoramento, de execução, inclusive só liberamos o dinheiro a partir de que os programas, quando são cumpridos, podem ser financiados e executados de acordo com o programa que foi acolhido antes. Então, assim, nós temos agora, eu acho que nesse fortalecimento institucional que falaram aqui, muito bem dito pelo Antônio Carlos e pelo Ismar, que assim, o que me dá esperança é exatamente isso. Aliás, até a minha tese de doutoramento é sobre instituições fiscais independentes, ou seja, uma nova formulação para ter esse controle orçamentário em relação à qualidade e eficiência melhor. A partir daí, o que nos resta agora, Antônio Carlos, é realmente o monitoramento e a fiscalização, para que a gente possa alcançar uma melhor qualidade e eficiência desse gasto público. Então, que a gente tem que passar agora para outra discussão, que é como buscar a eficiência, né, e a qualidade do gasto público dentro do nosso cenário, que nós já temos, inclusive, sendo repetido por simetria. Aí eu termino a minha fala com uma propositura, que a gente também tem que tentar imaginar para o próprio fortalecimento das instituições um direito orçamentário sancionador. Ou seja, o que faltou, né, nessas legislações todas, né, que o Smart diz que são muito boas, e realmente nós temos boas legislações, mas não temos maturidade funcional, é que nós possamos evoluir nessa parte orçamentária, na execução orçamentária, para um direito orçamentário sancionador, aonde os próprios propositores que fazem propositura das emendas também sejam corresponsáveis em relação à fiscalização, o acompanhamento e a transferência, né? E a transparência, aí agora a doutora Laura vai falar sobre transparência, estou ansiosa, já fui procuradora municipal, doutora Laura, onde eu mais aprendi na vida, porque eu fazia de tudo, né? De 8 a 80, inclusive a 8666, ela entrou em vigor quando eu era procuradora no município. Eu estou me sentindo assim, né, espetacular, que agora eu lido, né, com a nova lei de licitação, agora na esfera estadual. Então é isso, acho que assim, há o direito, né, o lege referendo e o direito posto. Então, que temos aí a assimetria em relação às emendas PIX também pelos municípios, e o que a gente tem que evoluir aí é tentar fortalecimento das nossas instituições através de uma proposta que eu faço de um direito orçamentário sancionador, para que essas pessoas também que possam fazer escolhas mais legítimas em prol da política pública. Obrigada. Obrigado. E eu tenho que dizer que, por exemplo, os vereadores, a União dos Vereadores do Brasil, por exemplo, faz uma luta importante para de essa questão orçamentária do Brasil, porque, na verdade, os recursos são nos municípios, né? Mas a luta lá é sempre cada vez mais Brasília e menos Brasil, concentrando todas essas questões em Brasília. Isso é um problema sério. E aí vai, você já inclusive provocou também a doutora Laura, e vamos para ela então. Doutora Laura, do ponto de vista do controle interno, quais são os principais riscos para a transparência, a eficiência de gestão pública, quando uma parcela cada vez maior do orçamento fica vinculada a emendas parlamentares? Vamos lá. Bom, o objetivo inicial, né, das emendas é aproximar, né, o recurso das necessidades locais, fortalecer essa representação política e tentar reduzir ali a concentração somente no executivo, né? Então, alguns pontos que valem muito a reflexão, né, é de que, assim, tem esse argumento de que os deputados, eles conhecem mais as necessidades do município, e eles acreditam ser necessário direcionar esse recurso ali naquele local. Mas, né, se o orçamento ele já é municipal, o que exatamente a gente está descentralizando, né? Então, acho que vale refletir. E considerando aqui a parte do planejamento, né?
Acho que o desafio no momento do planejamento é equilibrar, né, essa representação democrática e a racionalidade administrativa, né? Então, vale refletir, né? O que vai ser mais efetivo, né? Diante do planejamento institucional, né? Se é a prioridade do planejamento, né? Próprio dito, né? Ou a prioridade dos parlamentares, né? Então, vale essa reflexão, né? Porque os projetos, né, as emendas, elas costumam favorecer demandas pontuais, que são reforma de praça, compra de equipamentos, assim, eventos específicos, né, ou projetos específicos com organizações da sociedade civil, que costuma acontecer também na área do terceiro setor, né, que são ações importantes, mas vale muitas vezes desconectadas com a estratégia global do próprio orçamento e do planejamento, né? Então, é entender, né? Eu acho que é entender o que vai trazer mais impacto para o município, né? O que vai trazer? Se são essas pequenas obras isoladas, né? Através dos parlamentares, ou uma política pública mais estruturada, né? E falando aqui no controle interno, né? Enquanto servidora, aqui a gente tem um trabalho extremamente efetivo no nosso portal da transparência. Quem quiser conferir lá, que é o portal das emendas, né? Então, lá você consegue verificar os recursos, verificar também as áreas que foram distribuídas, capacitação também dos parlamentares. Acredito que a capacitação vem sendo falada, né, bastante, e é muito relevante a capacitação. Recentemente, nós tivemos a capacitação a eles, né, para ajudar em toda essa questão do planejamento, para trazer maior efetividade no processo desses recursos destinados a esses temas, e específico, né? Então, olhando de uma forma além do que seria ruim, né? Ou do que seria bom, né? Mas procurar trazer um processo mais efetivo. Então, acho que é isso. E haja isso nessa história toda, viu? Tem bastante. Mas aí eu faço o seguinte: eu vou ter que mudar um pouco o foco, porque infelizmente assuntos não nos faltam, pautas não nos faltam, e eu vou agora provocar a doutora Rebeca, porque sobre as bets ilegais, que é um problema que vai além de penalizar influenciadores, né? O governo federal anunciou que influenciadores que divulgarem casas de apostas ilegais poderão ser penalizados em uma tentativa de fortalecer o combate ao mercado irregular de bets e ampliar a proteção dos consumidores. A medida, a gente, faz parte de uma estratégia mais ampla para responsabilizar agentes que ajudam a promover plataformas fora das regras estabelecidas pela regulamentação brasileira. A iniciativa ocorre em meio ao aumento da preocupação com os impactos das apostas sobre a população. Segundo o Ministério da Fazenda, quase 700 mil pessoas, olha só, já utilizaram a ferramenta de autoexclusão criada pelo governo para bloquear o acesso a sites e aplicativos de apostas. O número reforça que a discussão sobre as bets ultrapassa a esfera econômica e regulatória, naturalmente, consolidando-se como um tema de saúde pública, diante dos riscos de vício, endividamento e problemas de saúde mental associados ao jogo compulsivo. E aí a pergunta para a doutora Rebeca, né? O governo anunciou punições a influenciadores que promovam bets ilegais. Essa medida pode ser eficaz para reduzir os impactos sociais das apostas, ou o desafio principal continua sendo a fiscalização das plataformas? Obrigada pela pergunta, Antônio Carlos. As notícias de hoje realmente elas são todas muito relevantes e, de certa forma, elas nos empolgam a comentar. Vou tentar ficar restrita ao tempo que foi destinado, mas é difícil não comentar aqui sobre perspectivas diferentes. A gente tem o mesmo desafio hoje, que é falar sobre o fortalecimento da cultura de integridade, que significa, como o doutor Ismar já falou aqui, instituições fortes. Eu anotei bem isso, porque ele citou todas as nossas instituições,
E transparência, governança, responsabilidade dos agentes públicos, privados e segurança jurídica. Então, esse tema ele permeou os anteriores e agora não é diferente falar sobre esse desafio das bets, não é? Antes, eu gostaria também de trazer uma reflexão sobre a Copa do Mundo e que o Brasil segue firme aí, os brasileiros, depois de feita essa pesquisa, realmente os brasileiros estão interessados muito mais em saber se o seu candidato será eleito presidente da República, porque esse ano também é ano de eleição, ou se o Brasil será campeão da Copa do Mundo. Olha que isso é diferente, né? Para nós brasileiros é algo que nos encanta saber disso, mas ao mesmo tempo reflete aí talvez uma ausência de fé, eu acredito também, seja no time da Copa do Mundo, seja na própria expectativa que a gente tem de expectativa política que nós temos, não é? Muitas coisas não mudaram no mundo que a gente percebe sendo noticiado todos os dias. E o Trump não mudou a sua atuação, continua firme nas suas negociações, na sua atuação, como xerife do mundo, não é? A China nem está na Copa do Mundo, mas assim, esses eventos esportivos eles movimentam bilhões e certamente a China está movimentando bilhões. Então, quando a gente fala aqui sobre diversos assuntos, a gente traz não só a questão da cultura da integridade, que é um assunto recorrente no canal INAC, a gente fala bastante sobre isso, mas é importante também lembrar que aqui os temas, eles refletem por onde vai o dinheiro, não é? A Vanessa falou sobre isso, a Laura falou sobre isso, sobre as emendas parlamentares, sobre dinheiro público, e a mesma coisa agora no caso das bets. Para onde vai esse dinheiro? O dinheiro e a origem desse dinheiro, da onde vem esse dinheiro? No direito romano, a gente tem uma máxima jurídica que é pecunia non olet, para efeito de tributação, né? O dinheiro não tem cheiro, então não importa muito de onde o dinheiro vem, ele vai ser, se você adquirir um patrimônio ou se você auferiu renda, você vai então ser tributado. Mas agora, veja, a origem dos recursos, ele importa. Essa lógica foi superada, né? No direito moderno, especialmente no direito econômico, financeiro, a origem do dinheiro importa e muito. Plataformas ilegais podem servir como instrumentos para a lavagem de dinheiro, ninguém tem dúvida disso. Evasão de divisas, fraudes tributárias, outras formas de criminalidade econômica. Eu tive já no escritório vários estrangeiros interessados em abrir no Brasil mais uma plataforma de bet. Isso é realmente de um apelo muito grande, forte hoje, econômico. É muito interessante isso para a iniciativa privada também, porque movimenta-se bilhões e as pessoas estão ficando, de fato, adoecidas em razão disso, seja na sua saúde física, seja na sua saúde mental, seja na sua saúde financeira. A gente tem milhões de brasileiros já endividados e com problemas crônicos em razão disso. É necessário preservar um certo equilíbrio, né? Não só daqueles que pretendem explorar este mercado, mas também é importante olhar que o orçamento, que o Estado vai perder muito mais dinheiro tratando a saúde desses brasileiros. Eu acho que é a partir daí que surge o welfare state, não é? Não é a partir daí que surge
o direito do trabalho, o direito previdenciário. É a partir daí que o Estado passou a regulamentar as relações de trabalho. Então, vai ser a partir daí também, pensando no dinheiro público, de quanto o Estado vai gastar nessas pessoas que são os brasileiros. É pensando nisso que o Estado passou, então, a se preocupar em regulamentar melhor esta questão e até a coibir essas pessoas, se tiverem interesse em não mais apostarem, permitir que exista uma plataforma como o Gov hoje, que é muito disseminado, todo mundo conhece a plataforma Gov, porque por muitos motivos a gente precisa se utilizar da plataforma Gov hoje. Então é permitido que o brasileiro, na medida em que ele se utiliza da plataforma Gov e coloca ali que ele não tem mais interesse em fazer apostas, ele então não podem entrar em contato com ele para que ele faça novas apostas e tudo mais. Eu acho isso fantástico, eu acho isso que o Estado andou muito bem nesse sentido, e eu acredito que vai ser muito útil, se não já está sendo muito útil, na medida em que já foi implementado. Com isso, agora acabou respondendo até. Eu ia fazer uma questão sobre essa questão dos 700 mil pessoas que recorreram à autoexclusão, se tinha relacionamento, se isso se relacionava com a saúde, a senhora já expôs com muita clareza, inclusive, esse aspecto. Muito bom. Qualquer coisa, a gente volta ao tema novamente. E aí, então. Desculpa fazer uma interferência, mas eu anotei aqui, gostei muito da Pois não. frase. A origem do dinheiro importa. Parabéns, doutora Rebeca. Eu acho que pode fazer eu acho que, né, parabéns, cara, pode fazer um slogan com isso. A origem do dinheiro importa nas bets. Poxa, excelente. Excelente, excelente. Você que está nos acompanhando, É. pega isso, replica para outras pessoas se inteirarem da qualidade do debate que é feito aqui. Replica para outras pessoas isso também. É realmente uma frase marcante. No Bom, caso, me pois permite não, falar Eduardo. só também, à luz disso, que eu já tenho observado basicamente essa frase, na perspectiva do seguinte: no estado da Bahia, foi ajuizada uma ação popular, certo, por uma auditora de controle externo lá, a Juliana Prats, que ela tem feito um trabalho, até viralizou aí nas nets, aí, na net, né, em relação a essa assim, atuação dela. E ela ajuizou para evitar, seja para proibir que esses eventos custeados com dinheiro público fizessem propaganda de bets, porque é um estímulo, é um incentivo ali ao jogo de azar, certo? E eu vi até não sei se foi a ministra Simone Tebet falando assim sobre isso. Não é jogo de azar sem razão, entendeu? Então, a origem do recurso Ministra Daniela Teixeira. foi, Daniela Teixeira. eu Foi, vi Daniela, até, mas pode também, vai lá, desculpa, vai. a Simone Tebet me parece também assim, falou isso. Então, se há dinheiro público envolvido, certamente tem que se ter o cuidado até para fins de divulgação. Eu fui recentemente também ao Carnaval também na Bahia, e estava empisteado ali, é o termo que a gente usa aqui no Nordeste, de divulgação dessas bets em si. Não estou aqui a criminalizar em si a plataforma em si, mas, de fato, Rebeca, a origem do recurso importa. Então, se o dono do recurso é o povo, ele não pode ser lesado pelo mau uso desse recurso que é dele. A senhora percebe, doutora Rebeca, que a senhora provocou aqui uma convulsão, né? Todos se manifestaram sobre a sua frase, viu? Então, Não, e eu também já tive a oportunidade, só fazendo, já acrescentando rapidamente, eu tive a oportunidade há muito tempo atrás sobre a questão das loterias, né? A gente teve aqui no estado, sobre o fechamento dos bingos, e aí eu tinha feito na época, né, um parecer, porque eu ficava assim, gente, o jogo é quem quiser, né? Tem o jogo legalizado. Então, assim, isso eu tô dizendo, tipo assim, uns 15, 16 anos atrás, então eu tinha, inclusive, quem estava ali do gabinete do procurador-geral era mais de 15, eu vou dizer, né? Era o professor Luiz Alberto Barroso, né? E a gente estava exatamente fazendo um parecer sobre a questão, porque uma parte do valor para a Lotege é revertido, né, em questões públicas, né, em política pública. Mas, assim, a lógica é totalmente diferente. A gente não está falando mais. Lembra quando fecharam os bingos também? Eu também achei um absurdo, porque eu tinha tia minha que ia lá jogar no bingo e ficava super feliz. Mas é uma lógica completa. Por quê? Porque está aqui no dedo, né? É fácil, né? Você não tem que se locomover, você não está nem interagindo, porque os bingos que quando fecharam das velhinhas, né? Que a gente
eu me incluo agora, né? Eu pensei, olha quantos anos já se passaram, mas era algo que interagia, que as pessoas saíam de casa. Agora não, assim, é só num clique, né? Num clique você tá arruinando muitas das vezes a sua vida, da sua família. E eu já tive um caso, né, que eu participei, assim, vendo, não do servidor, mas de uma pessoa envolvida, que uma pessoa desviou muito dinheiro e você vê o inquérito criminal e você vê que a pessoa não tinha remetido nem nada nem para ela. É, Ah, então, assim, na verdade, é grave. não era nem para ela. Então, assim, que não é justificativa, mas não era nem para ela. Mas, enfim, muito triste. Realmente, aí assim, eu já mudei meus parâmetros completamente em relação ao que a gente está vivendo hoje em dia. Perfeito. Eu Me parece que gostaria, a doutora Rebeca, isso, doutora Rebeca, por favor. eu gostaria de acrescentar, porque isso que a doutora Vanessa falou aqui, eu também passei a refletir no momento que eu li essa notícia e tudo mais, até porque a senhora do Rio de Janeiro, e no Rio de Janeiro, na UESG, tem uma cadeira que é Direito Civil Constitucional, e Direito Civil Constitucional, que tem inspiração na Universidade de Camerino. Eu estudei Direito Civil Constitucional na UERJ, e a gente passou por essas questões, mas esses debates com o Luiz Roberto Barroso, sobre até que ponto o Estado pode interferir no direito da pessoa, né, da pessoa, do ser humano, do ente privado, de fazer isto ou aquilo. Exemplo, tatuar o corpo inteiro, né, ou colocar um rabo. É isso tudo mesmo que passa por essas discussões, que na verdade são os seus direitos civis, né? Seus direitos. Até que ponto a gente entregou os nossos direitos para o Estado e ele pode fazer a gestão destes direitos, inclusive nos impedindo de fazer algo conosco, né? A discussão é muito ampla, doutora É Vanessa, sobre isso, bastante. mas é por isso mesmo que quando eu falei assim, olha, então a pessoa, ela acessa a plataforma Gov e ela assinala ali que ela não quer mais participar de apostas online e não quer, portanto, pelo menos fica assim por um ano, ser incomodada nesse sentido. E por um ano, o seu CPF não pode estar envolvido com jogos de aposta. Então, eu acho que andou bem aí a forma com que isso foi colocado, porque a gente separa um pouco, ao menos diminui um pouco esse nosso questionamento, né? Que é muito caro mesmo, os nossos direitos são muito caros. Acho que é muito importante esse pensamento, essa corrente jurídica. Então, eu agradeço até a sua fala e do doutor Ismar, porque eu pude acrescentar isso também. Obrigada. Excelente, excelente. A senhora falou, inclusive, do Rio de Janeiro, o que me leva a falar o seguinte, que o governo do Rio anuncia a compra de novos fuzis para a Polícia Civil e Militar com recursos recuperados dos esquemas de corrupção. Né? E nós vemos aí uma operação financiada com recursos recuperados de esquemas de corrupção. Os valores foram obtidos pela Procuradoria-Geral do Estado do Rio e que, desde o fim do ano passado, já recuperou quase 70 milhões para os cofres públicos. Segundo o governo estadual, esta será a primeira aquisição de fuzis em 26 anos, reforçando a política de modernização do aparato policial. A medida, no entanto, também reabre o debate sobre o modelo de segurança pública adotado. Ainda que o investimento em armamento seja apresentado como resposta imediata ao crime organizado, permanece o questionamento sobre até que ponto a segurança pode ser sustentada prioritariamente pela lógica bélica, sem avanços equivalentes em políticas públicas de prevenção, inteligência, educação e redução de desigualdades sociais. E, doutora Vanessa, então, eu pergunto, o uso de recursos recuperados da corrupção para a compra de fuzis lá do Rio de Janeiro pode ser visto como um avanço da segurança pública ou reforça uma lógica ainda muito centrada no armamento? Bom, o tema trata da procuradoria, então é igual para falar de parente, né? Eu fico feliz, né, de eles terem conseguido. Não é a área que eu atuo, mas eu fico super feliz de saber que há esse direcionamento que aconteceu aqui no Estado de Janeiro. E a gente tem que divulgar, como a gente faz aqui também no nosso canal, divulgar as boas práticas, né? Então, a divulgação das boas práticas faz com que ela possa ser replicada em outros momentos. Mas é lógico que a gente tem que tratar do tema não só como recuperação, mas como política pública mais
ampla. Só que a gente tem que lembrar lá para trás também, aí a gente volta nas falas anteriores, que a gente coloca maturidade funcional, fortalecimento das instituições, que o Brasil, infelizmente, ele acaba de 3 anos e meio em 3 anos e meio, né? Em todas as esferas, né? Porque 3 anos e meio acontece, né, uma legislatura, ou 3 anos e meio acontece a frente do Poder Executivo, depois a gente fica 6 meses parados, ou, né, ou uma outra coisa. Ou se fazem muitas políticas públicas nesses últimos 6 meses que depois são questionadas no judiciário, no poder, nos órgãos de controle, porque exacerbaram a possibilidade, ou não se faz nada, né? Porque todo mundo fica com medo da virada e o que vai acontecer e o delineamento político que vai ser feito pelo próximo governante, ou se a pessoa vai ganhar. Então, se o executivo lidar com a expectativa que ele vai ganhar, ele acaba gastando muito nesse período e depois cria ou endividamento para o futuro ou então para ele próprio. Então, o que falta é essa maturidade funcional, a gente junta as duas coisas, em vez de maturidade funcional e fortalecimento institucional, a gente junta as quatro coisas no pacote, que a política pública é muito maior do que esses 3 anos e meio que você pode estar à frente do executivo. Então, o que cabe a nós aqui? Até educação financeira, educação orçamentária para cada um que atua na sua pequeno nicho de área, para que depois a gente possa ter profissionais que possam ter essa visão de que nós somos muito mais do que aquele período que está sendo executado, aquele orçamento, seja anual, plano plurianual, ou seja, a própria execução daquele momento, do seu mandato. Então é isso que falta, o Antônio Carlos, a gente colocar e plantar todos os dias um pouquinho, né, nas nossas áreas, nas instituições, na academia, que isso possa transpassar e enquanto existirem essas boas almas, né, que vão resgatando dinheiro público, é quase como se fosse algo que você, né, passa na rua e ajuda uma pessoa, um pedinte. Então também eu sou solidária, eu acho que as coisas têm que ser assim também. Então é de tudo um pouco. Você tem que mudar a mentalidade e ao mesmo tempo também fazer essas ações individuais, específicas de retomada, né, dos recursos públicos e aplicação deles. Perfeito, é uma abordagem tanto essa. Volto a insistir para você que está nos acompanhando, compartilhe com mais pessoas para elas participarem desses debates. E aqui eu tenho que me encaminhar para um último tema de hoje, que são os escândalos financeiros, aí, infelizmente sempre presentes no caso Basser, e agora o Digimais do Banco Edir Macedo, do Edir Macedo, né? São dois casos recentes envolvendo o sistema financeiro, chamam a atenção para suspeitas de irregularidades em grandes instituições do Brasil, e no Banco Master, a investigação que menciona o senador Jacques Wagner levou à saída dele da liderança do governo do Senado, ampliando o impacto político do caso em meio ao cenário pré-eleitoral. Já a Polícia Federal deflagrou a Operação Miragem contra o Banco Digimais, ligado ao bispo Edir Macedo, investigando suspeitas de manipulação contábil para mascarar a real situação financeira da instituição, com um bloqueio de até 670 milhões. Em ambos os casos, a Polícia Federal atua de forma autônoma, com base em investigações próprias e relatórios técnicos sem interferência externa. Os episódios reforçam o debate sobre fragilidades da transparência e na fiscalização do sistema financeiro brasileiro. E eu vou fazer, então, naturalmente, uma pergunta à doutora Rebeca, ainda que tenhamos um tempo hoje, agora mais restrito, estamos chegando ao final do programa. Mas, fazendo a pergunta, doutora Rebeca, é o seguinte, como esses casos envolvendo o Banco Master e a Operação Miragem no Digimais ajudam a proteger, a expor fragilidades na governança e na transparência do sistema financeiro? Quando surgem notícias envolvendo instituições financeiras, a primeira cautela é separar a investigação de condenação, né? O papel dos órgãos de controle é justamente apurar os fatos com respeito ao devido processo legal. Então, é o primeiro ponto que eu acho que é importante a gente destacar. Esses casos, entretanto, eles permitem uma reflexão mais ampla, assim como a doutora Vanessa falou anteriormente na fala dela, né? As fintechs, elas revolucionaram o sistema financeiro brasileiro. E eu acho ótimo. Elas ampliaram a concorrência,
democratizaram o acesso ao crédito, reduziram custos e estimularam a inovação. Eventuais investigações envolvem instituições específicas, não podem servir para desacreditar um setor inteiro, não é? Eu acho que a gente tem conhecimento de como vieram as fintechs, e o motivo pelo qual as fintechs vieram, que foi justamente esse fato, mas também, veja, um exemplo, nós temos taxas, né, de forma incorreta falando, mas são tarifas, tecnicamente falando, cobradas por bancos, isso na hora que a gente passa o cartão de crédito e tudo mais, em vários lugares. Então, imagine na Magalu como que era, imagine em todas essas grandes do varejo acontecia esse tipo de coisa. O que eles fizeram? Eles transformaram eles mesmos numa fintech. Ou seja, o percentual que eles pagariam para aquele banco, para que eles pagassem os valores que os consumidores passariam com os cartões de crédito, agora eles passam para quem? Para eles mesmos. Um percentual ficou muito baixo, indo para Mastercard, indo para essas bandeiras conhecidas aí. Então, as fintechs, elas facilitaram muito, e é de uma maneira que o ente privado identificou, de buscar ter mais lucro dentro da legalidade, né? Dentro da legalidade. Veja que elas desempenham um papel fundamental na prevenção da lavagem de dinheiro, na prevenção do financiamento ao crime organizado e de outras formas de criminalidade econômica. As instituições financeiras, elas têm esse papel. Mas também, se a gente fizer aquele trabalho que foi feito lá pelo Ministério Público, na Itália, de que você deve seguir o dinheiro, né? Você deve seguir o dinheiro se você quiser encontrar um crime, e assim eles identificaram transações financeiras indo de um lado para o outro, identificaram que ali existia o crime organizado, atuando e responsabilizando as instituições financeiras, as grandes instituições financeiras, que há muito tempo, por elas passam esse dinheiro. Olha, andou muito bem o Ministério Público. Aqui não vai ser diferente. Não vai ser diferente também com as fintechs, né? Não poderia ser. A comunicação de operações suspeitas aos órgãos competentes tornou-se um instrumento essencial para preservar a confiança no sistema financeiro. Mais do que proteger bancos ou fintechs, essas medidas protegem toda a sociedade e a economia. O sistema financeiro, o Antônio me perguntou, Antônio Carlos, se ajuda ou se ajuda ou se fragiliza esse tipo de a criação das fintechs e tudo mais, e a atuação como vem acontecendo hoje. O sistema financeiro, a confiança é o patrimônio, não é? Confiança só existe onde há transparência, governança e integridade. Não só assim com os entes públicos, mas também com os entes privados. Perfeito, doutora Rebeca. E aí, amigos, com essa riqueza de debate, nós vamos para o encerramento do canal INAC, com uma lembrete importante que as inscrições para o 6º prêmio do Instituto Nacional de Corrupção de Integridade foram prorrogadas agora até 2 de julho. E o regulamento você encontra no www.premioinacdeintegridade.com.br. E aqui, então, eu peço para que cada um, em um minutinho, por favor, se despeça e deixe a sua última mensagem a quem nos acompanha. Vou começar pelo doutor Ismar. Só agradecer mais uma vez e dizer que todas as temáticas aqui propostas, elas dialogam entre si, certo? Dentro desse um minuto, eu diria que a ideia das próprias emendas em si e as compras dos fuzis, né, a partir dessa colaboração, de alguma forma, elas comprometem a lógica do planejamento em si. Digamos que, eventualmente, essa assim, colaboração, esse acordo, tenha sido decorrente de algum ato de corrupção e cujo recurso seja da educação, por exemplo. Então, quando destino para outra política pública, certamente, aquela política pública que foi realmente planejada, que foi executada, mas talvez deficientemente monitorada, termine por não atingir os fins a que uma lógica de planejamento orçamentário se espera. Então, louvo essa medida do Rio de Janeiro, porque é importante fazer regressar para o patrimônio público aquele dinheiro que foi desviado, mas de qualquer forma, ou de qualquer sorte, seja por meio dessas emendas quando não guardam uma lógica desse planejamento adequado, seja quando há uma destinação diferente
da origem daquele recurso público, então o próprio cidadão pode assim sofrer os efeitos ali, né, é, de um serviço público que poderia ser assim, prestado de qualidade em relação a uma política pública, muito embora vai ser beneficiado por outra, porque a segurança pública é de interesse de todos, então quando se investe realmente na segurança pública, todos terminam sendo mais protegidos. Então, só para dizer que os temas dialogam entre si, como sempre, que muito me honra estar aqui debatendo com vocês e dividindo esse espaço qualificado. Muito bom, excelente. Doutora Laura, também, num minutinho, por gentileza, a sua mensagem final ao público que nos acompanha. Seu microfone, doutora. Vamos lá. Para mim foi uma honra poder participar de um debate tão rico, com tantas reflexões importantes para a gente colocar no nosso dia a dia. Para mim aqui é extremamente importante ouvir tantos assuntos aqui relevantes, como o próprio Ismar falou, que conversam, né, entre si. É sempre buscar caminhos que a gente consiga conscientizar cada vez mais, capacitar cada vez mais os parlamentares, quem esteja ali no interesse, para trazer mais transparência, né, ao serviço, para que seja cada vez mais efetivo. Obrigado a todos. Foi muito, muito bom. Como sempre, excelente. E agora, doutora Rebeca, por favor, se despedindo do público também num minutinho e deixando a sua mensagem de otimismo para todos aí. De otimismo. Vamos lá. Onde a integridade, a confiança, e onde a confiança, a sociedade prospera. E vamos, Brasil. Não só na Copa do Mundo. Vamos, Brasil. É isso. Obrigada. Muito obrigada. Excelente, doutora Rebeca. E agora, vamos então para a doutora Vanessa fazer a sua despedida e a sua mensagem final também, em um minutinho para todo o público. Bom, é assim, como eu já disse no início, antes da gente abrir aqui para todos os nossos ouvintes, aqui também se sintam que são todos os meus amigos próximos, né? Cada vez que a gente participa de um programa desse, nós não só falamos aqui, mas também começamos assim a pensar juntos, né? Todos aqui que debateram, mas pensar juntos também em outras propostas que possam melhorar não só o nosso dia a dia, como também o propósito que a gente pode pensar em fazer alguma coisa no futuro. E nessa fala, eu queria só dizer um pedacinho do que a doutora Rebeca falou. Inclusão financeira também é direito fundamental. Então, essa é a última fala que eu digo assim, a gente não pode excluir, a gente vai excluir os ruins, aí cabe aí o Tribunal de Contas, né, com o doutor Ismar atuar, né, no nicho dele, cabe a doutora Laura, né, dar transparência nas ações, mas vamos incluir os bons, né, doutora Rebeca? E aí o que cabe aqui, quem são os bons? Aqui a gente fecha agradecendo ao Antônio Carlos a excelente condução de hoje do debate e mais uma vez agradecer o Roberto, nosso amado querido, né, mestre, que é o nosso presidente, que faz esse canal ser uma realidade. Obrigada a todos. Ao doutor Roberto Liviano e a toda a equipe de produção que faz com que isso aconteça dessa forma. Então, você que está nos assistindo, você ouviu aqui, tornando-nos até íntimos e nas discussões. Leve essas discussões para o seu ambiente de trabalho, para o seu ambiente familiar, para os seus amigos, para que nós possamos mudar esse estado de coisas. Muito obrigado a todos e a todas.